Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Estamos começando, esta nova jornada e este novo projeto que com certeza vai trazer muitas informações bacanas para vocês. Aqui é o nosso podcast Além do Jaleco, exatamente. Então a gente vai trazer aqui pessoas de jaleco e também pessoas que vão além do jaleco. E o nosso papo sempre vai além, sempre vai trazer para você muito aprendizado, informações de saúde e também como que tudo isso vai te ajudar a conquistar o teu sucesso pessoal e profissional, sempre de maneira equilibrada. E de maneira ilustre, para começar esse primeiro episódio, eu estou aqui com o Dr. Sérgio Reis e a doutora Paula, com um sobrenome mais difícil de falar, então vou deixar você falar o seu sobrenome. É mais simples do que parece, é Lenfers. Glenfers. Lenfers. Ah lá, você já errou já, então você viu que... Então eu deixei para você falar. E essas pessoas vão trazer aqui, aprendizados e qualidade para vocês, que estão aí olhando para a vida. Então vamos começar, claro, doutor Sérgio, com a Paula, que é a nossa pessoa que está além do jaleco, porque você está de jaleco, eu e Paula estamos além do jaleco com os nossos blazers aqui, muito bem cortados. Ô Paula, compartilha com a gente, talvez, um aprendizado recente ou um aprendizado que você compartilha bastante com as pessoas que você conversa para nós. Vamos começar esse papo. Eu consigo dividir os aprendizados desse ano em duas áreas, A área profissional e a área pessoal. Certo. Porque ao longo do ano eu fui saindo um pouco do atendimento direto, que eu sou pediatra, continuo clinicando, mas eu fui aprendendo, esse foi o ano do olhar para o empreendedorismo. Então, esse ano eu aprendi a ser empreendedora. Além do jaleco. Então, além do jaleco. E no início do ano, em janeiro, quando eu compartilhei com uma pessoa importante para mim sobre as visões e as ideias que eu tinha para esse ano, ele falou assim para mim: o empreendedorismo é um bichinho que quando te pica... Já era. E é exatamente isso, Você pode falar o nome dessa pessoa importante? Sim, claro. É o Elton Eller, Grande Elton. Então, ele, numa conversa Eu compartilho dessa ideia, que o empreendedorismo, na hora que ele chega, ele não vai embora por nada, porque é muito legal, É muito gostoso. E assim, isso alimenta a Paula pessoa, a Paula mulher, a Paula mãe. Eu tenho 3 filhos, e alimenta a Paula profissional. Porque ao longo desse ano, os meus pacientes se beneficiaram de toda essa visão e esse olhar. E é claro que existe sempre o período de transformação. As transformações são, botam a gente meio que do avesso. Mas tudo visando isso que a gente quer, ser médico com sustentabilidade. Com qualidade de vida, Com qualidade. Porque quem não tem esse olhar... acaba que entra na estatística médica, infarta com 50 anos. A estatística de mulher médica é viver 50 anos. Eu tenho quase 40. E os meus filhos têm 5 e 7, As meninas têm 5, o Miguel tem 7. Então, eu preciso mudar a minha história. Então, eu diria que esse ano foi o ano de aprendizado do empreender. E esse empreendedorismo, ele também contribuiu com a sua saúde, pelo que você está falando? Com certeza. É claro que, assim, no momento de transformação, é saudável fazer escolhas, viver em equilíbrio, em alguns momentos você abre mão de algumas coisas em detrimento de outras, Podem ter alguns desequilíbrios no meio do caminho. Exatamente. E óbvio que eu vivi muitos desequilíbrios ao longo desse ano, mas com metas e objetivos. Porque eu tracei, uma coisa que eu aprendi a fazer esse ano foi gerir e planejar as minhas metas, Eu sei aonde eu quero chegar e o porquê eu estou fazendo cada uma dessas escolhas e das abdicações. Mas sempre com o foco de melhorar. Eu melhorei muito minha alimentação, Então, eu melhorei muito o cuidado com a minha saúde mental. Então, a atividade física ficou um pouco de lado. Mas ela retoma mas logo. aí a saúde mental já tem que puxar um pouco pro meu lado, porque às vezes as pessoas negligenciam saúde mental, ou que se fala muito de saúde mental, mas pouco se aplica na prática, Sim. Então, assim, como que você, e aí acho que já é uma dica de aprendizado para o público, exerce esse bom equilíbrio da sua saúde mental? Sim. Olha, acima de tudo, na área da maternidade, Sim. O que eu aprendi? Que ser mãe... é ter muitos acertos. Eu estou ajudando 3 filhos a se formar, mas que, acima de tudo, eu me permito errar e que eles precisam dos meus erros para crescer. Então, isso já me coloca num lugar de vantagem.
né? Porque quando a Mas gente é legal tem... isso que você falou, hein? É. Eles precisam dos seus erros também para crescer. Exatamente. Olhar com essa leveza para a maternidade, em alguns dias eu surto com os meus filhos, em alguns dias eu estou muito cansada. E isso faz parte da maternidade real, né? Então, eu acho que isso é um ponto que me trouxe saúde mental, um deles, né? É aprender a lidar com isso. Errar, né? Não, sabe por que eu tô perguntando isso? Às vezes eu vejo a minha esposa lá, que eu tenho 2 filhas, também dá uns gritos com as meninas e eu falo, bom, eu não interfiro, né? Deixa aí que elas estão se entendendo. Ainda mais 3 mulheres, imagina, se eu for querer intervir, vai ficar pior. Sobrar, né? Pobre coitado. Aí eu fico quieto, olhando. Às vezes eu tomo a ordem também, cumpro, né? Quieto. Mas assim, às vezes ela fica preocupada. Por isso que eu gostei, até anotei aqui. Esses erros vão fazer também as crianças crescerem, né? Sim. Entender que elas não podem fazer qualquer coisa, que vai dar um problema, né? Tem que tomar uma bronca ali de vez em quando, né? Eu penso hoje que deve ser muito complicado você ser filho de uma mãe perfeita, né? E olha o peso e o fardo disso para a vida também. Então, eu percebo que conforme eu erro e eu volto para fazer uma reparação, eles também aprendem sobre perdão, sobre, né, sobre as falhas que são naturais da vida. E eu me cobrava muito porque antes de ser mãe eu já era pediatra. E eu sou workaholic. Eu amo o que eu faço. Eu amo atender. Eu amo trabalhar. Então, esse ano foi um ano em que eu me vi em alguns momentos tendo que me dedicar muito intensamente ao trabalho, em algumas semanas, né? Mas que eu percebia que, assim, isso também me abastecia tanto e o cuidado com os meus filhos permanecia ali, sabe? Sempre eu estava olhando para eles, o como eles também estavam sentindo a minha entrega aqui nesse momento e me permitindo, opa, fui demais, agora eu preciso frear porque eu preciso estar aqui. Então, isso foi um dos motivos que me trouxe, mas presença, né? Me permitiu fazer o que eu gosto, que eu amo, porque é parte de mim, sem me sentir devedora, né? Isso é importante. Não, e essa sensação que as pessoas muitas vezes vão deixando para lá, né, de devedora que você falou, muitas vezes, e aí, como você falou, né, que adora o seu trabalho. Eu adoro o meu trabalho, o meu consultório, só que infelizmente no meu consultório às vezes chega, né, a ponta da linha, que é a pessoa que negligenciou muita coisa, e muitas vezes eu ouço essas histórias, felizmente a gente consegue reverter, mas chega num ponto que você fala, nossa, às vezes eu pergunto assim, e é uma pergunta interessante até para aprendizado, que eu acho que é um dos nossos temas centrais. Aonde foi que você se perdeu? Porque a pessoa fala assim, eu tô mal nos últimos meses. Tá bom, e vai lá, vai passando. Então vamos esticar essa história. Aí você vai entendendo a história. Eu sempre digo, se você entende a história do indivíduo, você entende tudo. E aí a pessoa vai contando a história, eu falo assim, mas peraí, nessa data aqui que você tá falando, 3 anos atrás, o negócio já tava meio fora do eixo. Sim. Aí a pessoa, nossa, é verdade. E ela foi deixando, foi tocando a vida. Foi vendo que no final das contas ela não poderia mais ter aquela vida, aquele estilo de vida. E isso se tornou, muitas vezes, um problema de saúde mental e geralmente vem carregado de problema de saúde física também. Aí vocês podem dizer melhor do que eu. Vamos deixar o Sérgio passar um aprendizado pra gente aqui, já que eu toquei em saúde física, né? Diga aí, Sérgio. É interessante que eu tive uma reviravolta na minha vida, né? Porque eu sou médico há 34 anos. Ainda bem que você está conservado, hein, Sérgio? 34 anos. Graças a Deus. Mas não sempre, nunca foi assim, né? Há 3 anos atrás, eu estava já numa situação bem delicada para um médico, né? Entendi. Bem estressado, tocando 2 UTIs, pediátrica e uma Você sabe que do neonatal. ponto de vista de estresse, a classe, não só dos médicos, mas a classe da saúde, são campeões, né? Saúde, segurança pública, os pessoal da área religiosos, né? Direito, religiosos também? Porque lida com muito problema humano, né? Verdade. Então acaba tendo também muito situação dessa. Né? Mas conta aí o seu... Mas aí, então, eu estava nessa situação, com 94 quilos, 108 de circunferência, hipertenso, né? Com hipotiroidismo, resistência insulínica, né? Que já, como diz o pessoal, um pré-diabético, né? Então, tudo isso acontecendo comigo. Então, até que uma chave teve que virar. Né? Então, falando toda essa parte de empreendedorismo e tudo, isso sempre teve em mim, porque meu pai me levava desde cedo para o comércio, né? Então, o lidar com o público, o entender as necessidades das pessoas. Você cresceu nesse meio então, eu do cresci comércio? No meio do comércio. Então, essa ideia de empreender sempre teve.
Tá. E tudo que eu fazia, eu não conseguia olhar, por exemplo, desde novo, saindo da faculdade, eu olhava para os colegas mais antigos. Eu falei assim, eu não vou terminar desse jeito, né? Não, eu tenho que criar outra forma. Então, eu já abri consultório saindo da faculdade, né? Naquela época. Hoje isso é muito comum, mas naquela época você ia para um serviço público, que era um serviço garantido. Você sabe que o primeiro curso que eu fiz depois da faculdade, que eu ainda não tinha entrado na residência, foi um curso rápido, tipo, é o que hoje fazem como imersão, mas 15 anos atrás tinha outro nome. Era um curso de marketing de consultório. Nem consultório eu tinha, nem psiquiatra eu era. Mas eu já estava estudando também alguma coisa disso aí. Para pensar nisso sair desse lugar comum, né? Que a gente vê muito, né? Então, o que eu sempre tive isso, oportunidades que surgiram. Eu lembro que chegou para mim e falou assim, olha, nós vamos abrir um UTI. Você quer entrar com a gente? Eu falei, tá, e quanto? Ele falou, tanto. Aí eu parei, mas qual é a opção que eu tenho? Ele falou, não, você pode comprar 2 respiradores e ir pagando. Eu falei, é esse que eu quero. É porque saiu da faculdade, né? E assim eu comecei. E aí eu comecei a empreender desde lá de trás, né? Mas assim, empreendendo tanto, mas não cuidando de si. Sim. Né? E nesse processo todo, foi toda uma transformação, primeiro emocional, porque eu tive que entender várias questões minhas, da minha história, né, da minha criança. Você nasceu onde, Sérgio? Eu nasci nos Estados Unidos de Minas Gerais, um país que tem aqui do lado. Sensacional, adoro. É uma nação, né? É uma nação. Cara, Minas Gerais é um país, cara. Eu sei porque eu frequento lá, minha esposa é de lá, a galera da família de lá. Cara, é sensacional. É outro mundo, cara. É muito e aí engraçado. eu fui, o mineiro gosta muito de ficar perto de praia e tudo, eu fui para o Espírito Santo, né? Não foi para Juiz de Fora. Não, fui para o Espírito Santo, aí lá eu me formei, lá fiz residência, né? E tudo, né? Então lá começou a minha história ali mesmo. Mas o que eu aprendi muito esse ano, né? Já não é nessa nova história, porque aí eu comecei a mudar toda a minha vida. Eu já tinha muito claro qual era a minha missão de vida, então isso aí me ajudou bastante. E qual era? Eu nasci para ajudar pessoas a encontrar destino e propósito. É isso que eu faço. Em todas as áreas, né? Porque eu sou médico, eu sou terapeuta familiar sistêmico, eu fiz teologia, eu sou pastor. Então, quando eu me encontrei dentro da medicina integrativa, eu falei, poxa, agora eu fechei. Tudo que eu fui buscando, tanto de conhecimento, como de experiência, como de transformação pessoal, ela se fechou nesse período, há 3 anos atrás, quando eu entendi. E aí eu fui estudar, buscar informação, entender processos. Não, literalmente integrou tudo, né? Integrei tudo. Tudo que você estudou durante 20, 30 anos. Isso. E aí ficou muito fácil, né? Ficou muito gostoso, porque você olha uma pessoa, uma família, e você começa a ver a transformação que não é somente física. Ou seja, ensina para as pessoas saúde, que é o que a gente está falando aqui, saúde integrativa, de uma maneira mais fácil. Mais fácil para o cara que está ouvindo e falar, putz, eu quero despertar isso daí, o interesse. Como que é? A ideia que tanto dentro da medicina como do público geral tem é buscar o médico para tratar a doença. Né? Eu estou com um problema, eu vou buscar. Isso é o que ensinaram de maneira geral. E nós também fomos instruídos, treinados para, sinal e sintoma, dar o nome de uma doença, nós temos 2 caminhos. Sim. Ou é medicamento, ou é cirurgia. E aí, quando você lida, o paciente chega, eu costumo até brincar com ele e falar assim, olha, essa sala está cheia de fumaça e você precisa resolver aqui. O que você faz? Aí ele olha para a minha janela e fala, eu abro a janela. Eu falei, ótimo, então vou abrir a janela. Aí eu simulo abrindo a janela e tudo bem, agora a fumaça passou, então vamos fechar a janela? Aí ele e aí, o que vai acontecer? O que você espera que aconteça? Aí ele fica meio assim, eu acho que vai dar mais fumaça, né? Eu falei, pois é, então a gente abre a janela de novo. Muita coisa que você faz na sua vida é um fechar e abrir janela, todo dia. Com muitas coisas que você usa ou que você diz estar tratando. Então, quando você olha para a saúde mais integrativa, primeiro é entender aonde que você está. E aí, entendendo onde você está e entendendo para onde você quer ir, e eu gosto muito de fazer uma pergunta, né? Qual é o propósito disso tudo? Você está aqui? E as respostas são bem vagas. Eu quero qualidade de vida, eu quero saúde.
Então, mas entra a definição de propósito, porque eu vejo muita gente falar de propósito e talvez não estudaram qual é a definição de propósito. Por isso que eu acho que vale a pena a gente falar que o propósito, como você mesmo disse, é o que você veio nesta vida para fazer. Isso. É o que você vai descobrir muitas vezes, só para completar, e depois eu quero saber até a tua opinião, como que você aplica isso. Como que isso acontece no meio do caminho? Porque quando eu comecei a estudar também essas coisas, eu comecei a ficar na dúvida. E aí você quer dar uma resposta rápida para algo que é complexo e não existe isso. Então você vai descobrir o propósito no meio do caminho do que você está fazendo. E aí, às vezes, se você não descobre, provavelmente é porque você está no caminho errado. Não tem um pouco isso? E muitas vezes a pessoa precisa de algumas informações. E às vezes você, qual é a sua paixão? Você ama o quê? Eu amo fazer isso. Beleza. Isso atende que público? São mulheres? É criança? São pessoas gerais? O que é? Então, ali você já vai começar a desenhar um nicho, vai desenhar já aonde você quer chegar. Então, ali ele começa. Até você ter uma frase que você é capaz de colocar numa camisa. Eu nasci para isso. Pronto, beleza. Nascer para isso é um fim. Mas como você pode fazer tudo isso? Em que situações? Na verdade, as pessoas sempre falam, Sérgio, você faz muita coisa, né? Porque é terapia, é medicina, é ser pastor, é cuidar das minhas filhas, é família, aquela coisa toda. Eu falo, não, eu só faço uma coisa. Porque eu faço a mesma coisa que a minha missão em vários lugares. Diferentes maneiras. Então, tudo fica leve. Então, você levar esse paciente a entender, ou esse cliente, né? Porque para mim eu gosto mais do cliente. Eu não tenho paciente. O paciente fica sempre esperando que eu dê para ele as coisas. O cliente não, ele tem que se envolver. E eu tenho que levar ele a uma autorresponsabilidade, porque a sua vida, a minha, eu respondo por mim. Eu, com a minha experiência, eu posso te dar trilhas, caminhos possíveis, mas você que vai decidir se vai caminhar neles ou não. Não, e até ajudar nas missões, né? Porque a missão é diferente do propósito. A missão é o que você tem que fazer na maneira prática, como é que você vai trilhar. Isso. E o propósito é, às vezes, um pouco mais transcendental, um pouco mais, né, emocional, você alimentar aquilo que não é tão tangível assim, né? E tem algumas culturas que falam muito do plano de vida. E esse plano de vida, ele pode ter um plano até aqui, aí daqui a pouco eu vou criar um outro plano, porque eu estou em outro momento, né? Você vai criando, é como aquela historinha da cenourinha, né? Onde você bota, tem um desenho animado que o burrinho não queria andar. E tinha uma carga no burrinho. E aí o dono teve uma ideia, botou uma varinha na cabecinha do burrinho e uma cenourinha na frente. E o burrinho ficava tentando comer a cenourinha. Nisso ele dava um passo, dava o segundo passo, o terceiro passo, ele andou 10 quilômetros. Né? Então a gente precisa na vida da gente criar uma cenourinha. E essa cenourinha não pode ser só qualidade de vida e tudo. Por exemplo, eu tive um paciente que eu comecei a apertar ele nessa questão. Para que você quer fazer isso aqui? Para que você está aqui? Para qualidade de vida, para saúde, para não sei o quê. Mas para quê? Para que ter saúde? Para que ter qualidade de vida? Aí me fala uma coisa forte, uma coisa que tem um sentido, uma importância para você. Aí ele parou e falou, doutor, eu tenho 60 anos. E eu tenho um filho de 5 anos. Eu quero chegar aos 75 brincando com ele. Falei, agora você achou. E agora você vai fazer. Como que eu posso chegar nisso com saúde, fazendo o que eu preciso fazer? Então você nunca vai fazer uma dieta. Você vai viver um estilo de vida. Você vai fazer perguntas para tudo que está à sua frente. Isso me leva a esse lugar? Se não levar, que sentido tem? E aí já começa a mudar essa visão das pessoas do que ela está fazendo ali, porque as pessoas vão, porque eu estou melhorando, que eu estou sentindo cansada, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Ela cria sintomas, sinais. Mas tá aí. E se você melhorar, o que vai fazer? Né? Então é muito maior do que muito maior. Saúde. Não, quando você fala de saúde, eu lembrei do mercado de saúde. Sabe por quê? Hoje você pode comprar saúde de diversas maneiras. Porque tem muita gente vendendo saúde, mas não é tão saudável assim. Estou falando de vários tipos de alimentos, vários tipos de terapias, e que não é só isso, né? Saúde, né? E que não é só aí isso. Aí que tá, isso que eu queria jogar aqui na ideia da saúde, dessa saúde ampla, de como que a gente pode buscar. E aí também queria trazer para a Paula dessa parte das crianças, até saber de você se hoje o seu público ainda são as crianças, só que de qual maneira
que você entrega essa saúde? Porque quando você fala de saúde infantil, muda muita coisa também, né? Em relação a várias das coisas que a gente está falando aqui. Então, eu queria que você trouxesse isso para integrar essa ideia, porque as pessoas têm lá os seus filhos, estão olhando para eles e acho que é a pergunta de todo pai. O que eu posso fazer de melhor para o meu filho em relação à saúde, não é? O pai e a mãe sempre querem que o filho não sofra, não fique doente, não passe por nenhuma adversidade da vida, né? E a gente sempre está em busca disso. Hoje no consultório eu atendo sim um público basicamente de crianças, né? O grosso do meu consultório são as crianças até 10 anos, porque eu tive que ir triando, né, os pacientes para não atender a adolescência. E eu trabalho hoje com pediatria integrativa também. E o que às vezes eu vejo as pessoas chegando no consultório? Quando se fala medicina integrativa, pediatria integrativa, né, esse tipo de coisa, eles chegam algumas das vezes procurando ou esperando uma receita cheia de suplementos, cheia de vitaminas, como se aquilo fosse o sinônimo de saúde, né? Sendo que a gente sabe que a saúde é o bem-estar físico, social, emocional, né? A gente sabe que é um conceito mais amplo e esse conceito é tradicional da OMS, né? E então eu sempre abordo ali nas minhas consultas a família como um todo e a criança inserida nesse núcleo. Então eu vou ver o sono. E a gente sabe que na maioria das vezes com criança isso é reflexo sempre dos seus principais cuidadores, né? Então, e é impressionante, então é reflexo quando do pai a e da energia mãe. da casa muda, o sono da criança muda. Eu diria que eu sou mais médica de mães do que de crianças, com certeza. né? Porque a criança ela vai no flow, na maioria das vezes. E então a gente vai abordar o sono, a gente vai abordar, é claro, prevenção, vacinas e tudo mais. E depois de tudo abordado, sim, cabe o suplemento, eu acredito nisso. Eu acredito que é difícil de hoje ter 100% das coisas que você precisa através do solo, né? A gente está num país que tem agrotóxico pra caramba, muita contaminação, então a gente vai trabalhar o suplemento. Mas uma coisa que eu priorizo sempre a gente precisa trabalhar todos os outros aspectos, a natureza, a diminuição das telas e depois o suplemento. Porque às vezes, e aconteceu recentemente no consultório, chegou uma criança já na faixa dos seus 8 anos, com uma receita assim, 3 folhas, frente e verso, com várias coisas que ela estava tomando para ter mais saúde. E a mãe estava no momento da carreira dela, bem pouco presente em casa, né? E ela tinha consciência disso, era uma necessidade ali daquele momento, e o filho ficando doente, o filho ficando doente. E chegou um ponto que eu falei para ela, eu falei assim, olha só, não faz tudo isso esse final de semana para o seu filho. Ele toma comprimido de manhã, à tarde, à noite. Pega ele esse final de semana, leva para tomar um sorvete. Vai comer pipoca numa sessão de cinema. Sabe, uma coisa de criança. Fica com ele um pouco. E naquela outra semana, esse menino, ele estava com umas lesões de pele terríveis. Melhorou. Então, assim, hoje o olhar para a saúde integrativa, ele sofre muito preconceito ainda. Entre aspas, os médicos mais tradicionais, né? Mas a gente está colocando uma opção para a família olhar para a saúde dela e né, da mãe, do companheiro, do filho, como algo, um conceito mais amplo, né? E aí sim a gente consegue fazer mudanças, né? E olha que interessante. Fala aí, Sérgio. Eu ia falar o seguinte, que veio aqui à mente. Tudo começa, não é depois que está a criança, são os pais. Então, por exemplo, hoje eu atendo muito casais que vão engravidar. Então, quer dizer, se prepara para essa gravidez, porque um bom espermatozoide, um bom óvulo, vai dar um filho, né? E até brinco, né? Olha, você quer um filho bonito, como é que você quer? Eu quero bonito. Então tá, então vitamina K2 não pode faltar, porque ele que vai criar toda a estrutura dessa face aí e tal. Aí eles irem, né? Porque vai ficar mais bonito que o pai. Não, e nós estamos integrados porque eu ia falar dos pais. Porque eu atendo os pais, eu não atendo criança, nem adolescente. Só que, às vezes, né, na história que você vai puxando na entrevista, né, que eu sou, em qualquer lugar que eu tô, eu sou um entrevistador, né, eu gosto de saber das histórias. E o mais legal é isso também, é um interesse genuíno, eu quero saber da tua história. Porque muitas vezes a pessoa também vai em locais que se dizem saúde, né, médicos, consultórios, e que assim,
não se faz muita saúde ali, né? Não tem muita conexão, não tem muito entendimento, e acho que o que a gente faz é muito isso, né? Deixa eu saber qual é a história da tua família. E os pontos de estresse, muitas vezes, estão ali, ou na família, ou no relacionamento, né, conjugal. Ou é geracional, né? Ou é geracional, pessoas, né, de outras idades e tal. E muitas vezes os problemas emocionais que aparecem nas crianças e adolescentes, eles são fruto de um problema, né, dos pais, da estrutura familiar. E muitas vezes esses pais, eles não querem olhar para essa realidade. E muito sutilmente, muito no caminho do tratamento, que demora, né, ali um tempo, as pessoas começam a perceber que assim, nossa, né? Então, e aí você falou de sinais e sintomas. A psiquiatria é um negócio mais amplo, né? Tem, né, nomenclaturas mundialmente conhecidas e são mudadas frequentemente, mas enfim, existem todos os prós e contras disso. E as nomenclaturas das crianças vão vindo. Ah, porque isso, porque aquilo, transtorno daquilo. Tarará. E a hora que você vê, onde essa criança está inserida? Então, assim, a criança foi, né, taxada, rotulada né? com Tá nome XYZ. E aí você fala, cara, mas essa criança, ela também está numa dinâmica. Ambiente, Cadê essa dinâmica? Quem está olhando para a dinâmica? Porque daí é muito simples, ó, bota esse nome aqui nesse menino aqui, bota esse remédio aqui para aquela ali, e beleza, e vocês vão tocando o barco. Não dá para a gente não olhar para o que tem que ser olhado, mas não dá também para supervalorizar uma doença, sendo que aquilo muito tem da influência do meio. E aí poucas pessoas querem olhar para o meio e olhar às vezes para o próprio umbigo e falar, cara, é a minha família, eu preciso mudar alguma coisa. Né? Nossa, eu tenho um exemplo muito bom, que inclusive aconteceu ontem no consultório, com isso que você falou. O consultório é uma fonte O consultório é maravilhoso, gente. Ele é uma fonte de aprendizado e eu acredito que você no seu trabalho, pelo que você faz, mas, gente, o pediatra... Me desculpe, mas é a melhor profissão de todas. Porque a gente cria laço com a família. Isso é verdade. Eu vou em aniversários dos meus pacientes. Então, assim, é muito gostoso isso, né? E ontem eu tava... E às vezes essa questão de que a gente tem que ir com calma porque pode doer algumas coisas, né? Às vezes eu levo meses para falar um determinado assunto com uma mãe, com um pai, né? E ontem... Uma coincidência, eu tenho uma paciente que está com quase 4 anos de idade e eles vieram na consulta ontem, o pai e a mãe. Eu sou uma pediatra muito felizarda porque a maioria das minhas consultas são acompanhadas pelo pai e pela mãe. E eles estavam ali com a menina, né? E dentro da análise corporal, apesar de eu não ter a formação e nem a certificação, eu estudo um pouco sobre isso também. E daí, aquela menina tem um perfil esquizoide. E daí, assim... Né? Explica Parece aí, Explica como que é a constituição corporal. Não vou poder dizer com propriedade, porque eu não tenho a certificação, não tenho essa formação, né? Mas, assim, o esquizoide, ele vai ser aquela pessoa um pouco mais alta, mais comprida, mais magro, né? Sabe o nome bonito pra isso? Leptossômico. Então, daí esse nome eu não consigo nem falar. A residência de psiquiatria tem essas coisas, né? Aquela articulação hipermóvel, aquela pessoa que é mais introvertida, que gosta de ficar mais no canto dela. Ela se esforça para estar num ambiente com várias outras pessoas. Ela desprende uma energia para fazer isso. E ontem a mãe estava colocando, inclusive, essas situações, né? E daí eu falei assim para ela, mas e se isso for do traço dela? Por que de vez em quando você, quando ela tá ali quietinha no tapete brincando, você não vai até ela e entra um pouquinho nessa brincadeira e nesse mundo dela? E daí ela falou assim, eu nunca tentei, porque eu sempre fiquei forçando ela para ir pra rua, para socializar e para brincar com os outros. Eu falei, você tem medo do quê, se sua filha for assim? Porque ela vai ter muitas coisas boas, como a criatividade e a imaginação. A sua filha cria um monte. No tempo, eu tenho um espaço de brincar no consultório. Enquanto ela estava ali, ela criou um cenário, ela brincou de mamãe e filhinha, depois ela veio com um carrinho. Então, assim, olha que coisa boa essa característica que ela tem. Então, entra ali um pouquinho também. E ela, assim, não tem nenhum outro sinal de alerta pra gente falar, existe um transtorno do comportamento aqui? Não, é o jeito dela. Olha aqui que eu lembrei de uma conversa de ontem também. Peraí, Sérgio, já passo pra você. Aí ela falou assim, teve um problema, sério, beleza, foi traumático, enfim. E aí, depois daquilo, doutor, nada deu certo. Aí eu falei, peraí, só uma correção. Depois daquilo, não deu certo.
aquilo não deu certo. Porque quando você coloca nada deu certo, você está englobando tudo e que a tua vida não tem mais nada certo. E aí tava no começo, eu só fiz um recorte, falei, continua falando. Então assim, o recorte era exatamente isso. Ó, não é que nada deu certo a partir daquilo que não deu certo. Aquilo não deu certo, ponto. Vamos olhar para outras coisas que podem dar certo. E aquilo que não deu certo também não quer dizer que a partir daquilo acabou. Não, aquilo que deu errado, inclusive, é um aprendizado. E aí, a hora que eu comecei a falar isso, ela começou a olhar assim, tipo, o que esse cara tá falando? Eu falei, pode ter aprendizado no que você estava achando que acabou com a tua vida. Enfim, e aí... E muitas vezes a gente cresce muito nessas situações, né? É um pouco do que você está falando, né? A pessoa estava olhando para aquilo, achando que aquilo estava dando errado. Sim, não, aquilo pode dar certo. E é muito engraçado, né? Quando a gente consegue entrar na casa das pessoas de verdade, né? E perceber a dinâmica da criança, dos pais, da família, né? É muito rico isso, porque aí sim a gente vê muita transformação, né? É gostoso ver os relacionamentos se modificando, as mães ficando mais leves, né? E a criança tendo aquela sensação de eu posso ser aqui nesse ambiente, eu pertenço a esse lugar, né? Então eu acho que muito do trabalho que a gente faz como médico no sentido de visar saúde é dar esse apoio, né? Desse olhar mais amplo, né? Desse olhar mais integral. Eu lembrei de uma questão que aconteceu comigo. A mãe foi no meu consultório, né? Na época que eu era pediatra ainda, e ela chegou e falou assim, doutor, eu não sei o que está acontecendo com a minha filha, 7 anos. Ela só fala em morrer. 7 anos falando em morrer. Primeira pergunta que eu fiz, como é que foi a sua gravidez? Aí ela vira para mim e fala assim, doutor, quando eu soube que eu estava grávida, eu soube que meu marido estava me traindo. Então isso fez esse pai voltar para casa por causa de uma gravidez. Então você imagina no mundo dessa mulher que ele não estava ali por amá-la, ele não estava ali porque ela era importante, ele estava ali por causa de uma filha. E aí a gente fica pensando, que às vezes fala assim, mas espera aí, ali ainda estava formando um ser, ali estava tal, e aí? Essa mulher resolveu isso num piscar de olhos ou ela carregou isso a gravidez toda? Como é que essa criança se percebeu ali dentro daquele útero? E ela começou, claro, o que ela fazia, quais os movimentos que ela fez depois que nasceu? De ficar vigiando pais. De ficar trazendo o pai quando saía muito de casa, da mãe, então ela ficava ali controlando, ou seja, tendo que ela nasceu para manter um casal unido na cabeça dela, naquilo que ela recebeu. Aí depois que ela entendeu tudo isso, eu falei, olha, no seu momento, quando você você sentir capaz, você vai contar uma história para ela, a história da gravidez dela. E você vai liberar ela desse lugar. E você vai pedir perdão para ela, porque você não quis causar esses sentimentos, mas isso aconteceu. Então você vai pedir perdão, você vai liberar ela desse lugar, né, que você e seu marido vão resolver, estão resolvendo. Ela não precisa mais ocupar esse lugar. Porque carregar 2 marmanjos é complicado uma criança. E aí foi tão interessante que ela conseguiu fazer tudo isso depois de um tempo e ela, um belo dia, aparece no consultório para contar uma história de uma pousada que eles foram e que nunca viu essa criança brincar tanto, ser feliz tanto, né, ter outra vida. Quer dizer, se isso não tivesse acontecido, o que seria? Que adolescente seria essa? Que mulher seria essa, né? Então a gente vê como que o útero tem esse lugar, como as emoções têm esse lugar, né? E a gente, como médico, tem que ter esse olhar aberto, integral. Você não está ali só para fazer um suplemento, como você falou, né? Não, e às vezes também não está ali só para prescrever um remédio, né? Isso. Você pode até prescrever. Você pode precisar fazer, você né? pode Talvez precisar, até mas não necessariamente só aquilo, né? Então... E às vezes a solução não está ali, né? Na maioria das vezes. Exatamente. Ó, caminhando um pouco para o que a gente estava falando de muita saúde, né? Queria falar um pouco de sucesso também, que tem a ver com o quê? Até que você falou da sua transição, né? Como que isso se deu? Você também falou um pouco da sua. Como que isso, né? Foi mais automático? Você considera que, assim, também foi necessário você viver um momento de estresse para poder descobrir um caminho de hoje, você, né,
você demonstra isso, né? Um sucesso de saúde, sucesso profissional. Como que foi essa construção também? Porque no caso da Paula foi um negócio meio decisório ali, não rápido, mas né, você teve um turn point ali no começo desse ano, foi? Que você falou. Tive. Você teve isso também? Interessante que no meu caso foi algo assim. Tava tudo isso acontecendo e o meu pastor, né, meu líder, ele chegou para mim e falou assim: eu quero que você vá a Belo Horizonte. Eu falei: Belo Horizonte? Para quê? Para passar num médico. Eu falei: médico? Por quê? Ele falou assim: por 3 motivos. Eu quero que você cuide de você, eu quero que você entenda o que ele faz e eu quero que você traga isso para cá. Essa foi a minha missão. E ali, com aquele médico integrativo, eu olho para aquela situação toda e falei assim: bem, eu quero ver se esse cara é esse cara mesmo, isso é bom, esses caras ficam falando tanta coisa, né? E ali, naquela experiência que eu tive, eu fiquei 2 dias lá, a minha vida já começou a mudar ali naquela noite. Uma por entender aonde eu ia chegar. Porque às vezes você vem por um propósito assim de chegar e outro por não gostar do fim. E no meu caso foi: eu não gostei do fim, então eu vou mudar essa história. E essa chave caiu e eu, assim, como eu sou tenho meio hiperfoco, eu já descobri que eu tenho um espectrozinho autista, eu tenho um TDAH, hoje está muito bem controlado, só com frequência, mas tudo bem. Mas eu sempre fui muito agitado e tal, e muito com hiperfoco. E eu peguei, tanto é que 3, 4 meses eu mudei a minha saúde, mudei a perspectiva, desviei a rota, fiz aquilo que realmente fazia muito sentido. E aí, na volta de Belo Horizonte, ele liga para mim e fala: agora vocês vão escrever um livro. A minha saúde importa. Esse foi o tema, que na verdade foi um grande devocional de 42 dias, que envolveu toda uma comunidade. E ali a gente começou a despertar na comunidade a mudança de vida. Tá. Gerar saúde e tudo. Então, isso aí passou a ser todo esse processo que eu vivi nesse tempo e tenho vivido hoje, e tudo que está para acontecer. Mas você já era empreendedor, pelo que você falou. Eu já né? sempre fui, tinha porque consultório, eu nunca já fazia... eu tinha empresa, eu tinha grupos médicos, que eu cuidava, né? Então sempre eu pensei assim, essa coisa do sentar numa cadeira ou ser um funcionário, isso nunca teve. Eu acho que se eu tive 1 ano e meio de carteira assinada, foi muito. Porque eu venho de uma história de um pai que era comerciante. Sim. Então, na minha cabeça, não entra empregado de alguém. Então, essa coisa sempre teve em mim. Então, eu só dou continuidade. As coisas que estão vindo e que vão acontecer faz parte disso tudo. Entendi. Então, essa mente eu sempre tive. Mas eu estava sabotando, de alguma forma, tudo isso, né? Porque você estava deixando de lado coisas que são importantes, fundamentais, né? né? E fundamentais. Na vida. Exatamente. A minha mudança também recente foi muito do estresse da pandemia, que foi para muita gente, né? Mas naquela ocasião, eu estava ali, eu atendia convênio ainda, e atender convênio na psiquiatria é tão desgastante e acho que dá mais doença para o psiquiatra do que o próprio paciente que está ali. Né? Não e pelo convênio, mas a estrutura do convênio que a estrutura, muita né? gente, até para ficar claro, porque tem muita gente que tem, né? Não é que está errado, é que a dinâmica profissional é muito complicada pelo volume de atendimentos. E aí naquele momento eu também me vi muito estressado e no meio do caminho o consultório fechou. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Minha esposa grávida da minha primeira filha. E aí ela já também sairia ali do trabalho depois de alguns meses. E no final das contas eu comecei a olhar para o que todo mundo estava falando. Internet, digital, não sei o quê. Foi aí que eu comecei a olhar para Instagram, que eu não fazia nada disso. E aí eu falei, bom, então é por aqui algum dos caminhos. Aí entrou um monte de estudos sobre, né, também mercado, sobre... eu já tinha um pensamento de empreendedorismo, mas nunca tinha colocado muito em prática. A clínica não era minha, eu tentava implementar algumas coisas, tinha uma resistência, aí depois falei, não, então eu vou fazer o meu próprio consultório, que eu já estava ali montando ele, inclusive, estava em obra, eu já estava no meio do caminho, e aí meio que a pandemia acelerou, porque eu falei, não, então o sucesso aqui tem a ver com isso. Que é entender mais do mercado, entender o produto, entender o cliente, entender como que a gente vai fazer, né, essa entrega. E no final das contas, ficou muito melhor.
Por quê? Você entrega mais qualidade, você entrega mais saúde e as pessoas, olha que interessante, elas querem estar próximas daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você está fazendo com muito mais vontade. E as coisas, enfim, foram acontecendo. E tem um laço assim, muito assim, de pele a pele, né? Tipo, você é um ser humano, você está com isso, eu já passou por isso, e você conhece o caminho, né? Você está experimentando isso na sua vida, então você tem uma propriedade, você tem uma vivência, né? Você não é um extraterrestre, né? Tipo assim, como se fosse aquele médico distante, mas você relaciona, você dá orientação. Então, esse lugar humano de entender a humanidade do outro, de se colocar no lugar do outro, que é empatia, né? Isso aí é uma grande construção que faz você gerar todo esse rapport, todo esse envolvimento e ajudar as pessoas a crescerem, a chegar onde que elas sempre queriam estar. Né? Eu sempre digo que o bom é inimigo do melhor. Existe um melhor na nossa vida, existe uma versão melhor nossa. Só que você fica tão acostumado com aquela situação e você fica ali vivendo aquela mesmice, né? A média, né? Então a palavra medíocre que nada mais é do que viver na média. Exato. Né? Então existe algo melhor, existe algo que você pode chegar, mas aí vem as crenças. E aí é onde que muitas pessoas param aí. Tanto um médico, né? E também o consultório pelo consultório, ele também não é a melhor versão para nenhum profissional se quer empreender. Ele tem que criar outras alternativas que não tudo que depende só de você. Sim. É limitado. É né? limitado. Né? Exatamente. Sabe o que eu ia perguntar, Paulo? Você teve já algum momento na sua vida de mais estresse? Algum momento que você possa compartilhar, que fez você, né, tirar dali reflexões, aprendizados? A minha grande virada como pessoa e como profissional foi a minha busca pela maternidade, né? Porque eu e meu marido, a gente teve que enfrentar a infertilidade, perdas gestacionais, e daí nós fomos pro tratamento de fertilização, né? E na minha primeira fertilização eu já engravidei, né? Mas até chegar lá foi 1 ano, onde eu tive uma gestação química, onde eu fui desvalidada. Então, eu senti muito na pele isso, né? O querer muito, desejar muito ser mãe, não conseguir, já sendo pediatra, passar pela dor de estar atendendo famílias e eu não conseguir a minha. Então, até que a gente chegou na fertilização. E quando eu engravidei, na minha primeira fertilização, eu engravidei do Miguel e da Betina. E a minha filha, a Betina, ela teve síndrome de Edwards. Então, eu enfrentei uma gestação com sentimentos extremamente ambíguos, onde eu estava muito forte pelo Miguel, onde eu tive que ser muito forte para a Betina poder viver a gestação com amor, com tranquilidade, com aceitação. Que era uma coisa que a gente sempre falava para ela, porque na época, né, aconteceu a gente eu e meu marido na consulta e o médico falar assim: Paula, talvez para o Miguel sobreviver, a gente tenha que interromper a gestação da Betina. E eu saí daquela consulta e eu diria que a gestação do Miguel e da Betina foi o meu ponto de maior mudança. Porque eu saí daquela consulta, dessa consulta em diante, eu fiquei com hipoacusia. Eu parei de escutar o som do mundo direito, eu não escutava ninguém direito. Isso durou a gestação inteira do Miguel. As pessoas falavam, eu tinha que me esforçar para fazer uma leitura labial. E eu saí dessa consulta com o meu marido e eu olhei para ele e falei: amor, eu não vou fazer isso. Daí ele falou assim: e nem eu. Eu falei: então a gente vai amar e aceitar a Betina do jeito que ela é, com o que ela tem para oferecer, e estamos junto nessa. E vamos ver. E todos os dias que a Betina viveu na minha barriga, eu agradecia muito por ela estar ali, por ela ter me escolhido, né? E sempre falando muito para ela: minha filha, você pode concluir a missão que você tem para concluir. Porque você é amada, você é desejada, você é esperada. E eu vou fazer por você, eu vou mover montanhas se eu precisar. Então, vamos lá. E a Betina foi a óbito, ainda dentro da minha barriga, né? E eu falei que eu dei tanto amor para a Betina, eu me sinto assim muito realizada com isso. E a Betina me deu tanto amor de volta,
porque ela foi a óbito, da metade para o fim da gestação, mas ela ficou ali, quietinha. Ela tinha a placenta compartilhada com o Miguel e podia ter acontecido muita coisa. Eu podia ter tido uma infecção, eu podia ter tido um trombo, o Miguel podia ter morrido. Muita coisa podia ter acontecido, né? E ela simplesmente deu espaço para o irmão crescer, para ele terminar de se desenvolver. E na hora do parto, a gente conseguiu, né, fazer o parto com 38 semanas. Miguel nasceu bem, forte, saudável. Daí eu vivi um puerpério, fico até emocionada. Eu vivi um puerpério terrível, porque o puerpério já é transformador, ele já é, né, uma depressão e um luto do que você sempre foi, né? E eu vivi, literalmente, naquele momento, me permiti também viver um pouco o luto da perda da Betina. E aquilo me transformou de uma certa maneira, que até então, eu brinquei, né? Meu apelido era Capitão Nascimento na faculdade. Eu sempre fui muito rígida. E naquele momento, eu enverguei, eu dobrei. E daí eu falei, bom, agora sim, eu quero voltar a fazer consultório. Porque até então eu era chefe da UTI do não sei da onde, tocava a emergência do sei da onde, eu fazia isso muito bem, eu tocava uma emergência com a mão nas costas, isso para mim era muito simples. Lidar com a tensão e com o difícil ali. E daí naquele momento eu falei, bom, agora eu quero viver diferente, eu quero fazer diferente, agora eu tenho para dar, eu enchi o meu pote, agora o meu pote transborda. Agora eu posso escutar famílias, eu posso escutar mães. Agora eu entendo o que é ser mãe e o que é amor incondicional. E daí, com isso, né, o Miguel nasceu e tudo que eu pude viver, é uma entrega enorme para ele. Eu larguei tudo na época. Eu tenho um marido maravilhoso que me deu toda a sustentação que eu precisava. E fiquei em casa com o Miguel, curti os primeiros meses do Miguel. E quando o Miguel tinha 9 meses, eu voltei para o consultório do zero. Aluguei uma salinha e daí eu coloquei para mim. Bom, o convênio eu não vou atender porque eu não vou atender um paciente a cada 15 minutos. Não é essa medicina que eu quero praticar. Essa medicina me dá enxaqueca toda vez que eu saio do consultório. Então, eu vou começar aqui do zero. Então, há 8 anos atrás, eu comecei esse consultório do zero. E depois disso, né, eu tive outras perdas gestacionais que me trouxeram outros aprendizados, fertilização que não deu certo, até que eu tive a gestação da fertilização também, da Liz e da Maria, né, que estão agora com 5 anos, e que daí foi uma outra grande transformação, um estresse diferente naquele momento, né? Então, eu diria que os meus maiores pontos de estresse, mas também aqueles pontos de aprendizado, de vida, de transformação, de profissão, foram todos ali o que envolve os meus filhos, né? E as coisas são entremeadas. Eu não sei ser pediatra sem ser mãe. Inclusive dos meus próprios pacientes, muitos eu levo para casa quase. E a pediatra que você é hoje é fruto disso tudo, né? É fruto disso, é fruto dessa vivência, é fruto dessa experiência, né? Eu já era uma pediatra boa antes disso. Mas eu me tornei outra pessoa depois. Excepcional também, né? Um pediatra excepcional. E olha que interessante, sabe uma frase que eu falo muito? Depois eu vou perguntar para vocês, inclusive. O maior aprendizado que você leva para as pessoas, ou que estão no seu consultório, ou que estão... Porque hoje a gente faz isso tão naturalmente que a qualquer lugar a gente pode bater um papo desse tipo, né? Eu acho muito interessante. E tem a ver com um pouco do que você falou. O consultório do psiquiatra é um ponto de estresse agudo. É um ponto de que muitas vezes a pessoa sabia que ela chega com medo, ela chega ansiosa. Aí eu quebro um pouco o gelo. Não, entra aí, fica tranquilo, vamos tomar uma água. Né? Eu falo assim, seja bem-vindo, mas é que assim, não é muito complicado. É meio complicado ser bem-vindo aqui no meu consultório, mas enfim, aí a pessoa já começa a rir, quebra um pouco o gelo. Só que aí, no meio do caminho, a hora que eu passo a dar alguns comentários, algumas orientações, olha, fique tranquilo ou tranquila que isso aqui pode ser uma grande oportunidade na sua vida. E aí a pessoa olha, psiquiatra é meio doido mesmo. Por quê? Como é que vai ser uma oportunidade eu estar mal num tratamento na frente de um psiquiatra? É um pouco isso. Porque você vai repensar tanto naquilo e naquilo que te trouxe até ali, que você vai agarrar com todas as suas... com todas as unhas e dentes, aquilo que você precisa aprender para colocar essa energia para fora e fazer assim, agora, de uma maneira diferente, a minha vida vai mudar. Então, acho que é muito significativo isso. O Paulo fala em Romanos 8, o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem.
daqueles que amam a Deus e vivem o seu propósito. Então, assim, todas as coisas, as boas e as ruins. E às vezes é complicado a gente achar um bem numa coisa ruim, né? Numa angústia, numa perda, num luto. Mas quando você consegue olhar, e tem outro versículo que Paulo fala que eu acho muito interessante. Em tudo dai graça. Não é por tudo, é em. Durante o processo, acha algo que você possa dar graça. Poxa, eu posso estar aqui, eu posso falar, eu posso trabalhar, eu posso... Sei lá, tem milhões de motivos para você. E isso muda a atmosfera, isso muda o ambiente. Né? Não, muda total. E às vezes, né, eu falo, muitas vezes eu sou contratado para enxergar, né, soluções ou caminhos que aquela pessoa não está enxergando. Porque ela está numa situação muito complexa mesmo, né? Você sabe. Sim. São situações complexas, eu também já passei. Então, é complicado. E também vem aí, né, a experiência do profissional, do médico que está ali para fazer o seu propósito. E aí eu queria saber de vocês também, essa pergunta vai ser recorrente. Qual é o aprendizado que você mais passa para as pessoas? Como eu falei, né, que eu passo muitas vezes esse aprendizado, e é muitas vezes mesmo, né? Qual é aquele aprendizado que você mais passa para as pessoas? No meu caso, primeira coisa, é ele entender o porquê que ele quer tudo isso. Porque quando você tem o porquê, o como, o quando, o quanto isso vai custar, ela vem depois disso. Porque quando você entende esse porquê, você é capaz de ir além, de dar além, né? Aquilo está claro. Mas quando falta o conhecimento, ou o porquê que tudo isso está acontecendo e para onde eu quero chegar, ele às vezes é capaz de trocar muito fácil as coisas. Ele é capaz de sabotar muito fácil, né? Então eu começo a mostrar isso e que tudo que ele construiu até agora, né? Por isso que honrar a história dessa pessoa, quando você faz a entrevista e você descobre a história, nada mais você vai usar isso tudo para honrar essa história. Você só chegou aqui por causa dessa história. E agora, como nós podemos fazer essa história ser melhor? Como a gente pode levá-la num outro nível? Ou começar a enxergar que, apesar de não ter sido tão bom isso, mas isso te fortaleceu nisso, isso te deu esse ganho, né? Eu já lidei com empresários que ele viu o pai começar como um estagiário na GM, chegar a um diretor. E ele ultrapassou o pai. Ele começou como estagiário e hoje era um dos CEOs. E de repente se vê demitido por uma questão simples de uma vice-presidente mundial que fala assim: eu quero o time igual a mim. E ele era diferente. E essa diferença que fazia toda a diferença, né? Porque a grande sacada de você ser diferente ou ter um time diferente é a qualidade. A grande vantagem de ter todo mundo igual é a rapidez. Também erra igual, né? Ou acerta igual. Tudo bem. Mas a diversidade faz você entender vários pontos da vida, né? E ele estava mal. E, de repente, eu começo a mostrar as forças que ele construiu durante a vida. Ele não chegou nesse lugar à toa. E agora a gente tinha que usar essas forças, porque estava nele, para construir esse novo. Então, hoje o que ele é, hoje o que ele se tornou depois disso, que essa visão muito mais aberta para a mudança, muito mais inovadora, né? Hoje ele chegou num momento da vida assim, fantástico, que teve que ter um momento estressor. Então, o que eu sempre levo as pessoas é entender isso. Quando ela entende isso, qualquer ação que a gente faz a partir daí faz parte desse propósito, da onde ele quer chegar e como nós vamos chegar. Então, a adesão é maior porque ela comprou a ideia, né? Então, eu acho que esse lugar é o que eu mais faço hoje dentro dessa abordagem integrativa que eu uso. Muito bom. E você, Paula? O que você mais ensina aí para o povo? O que eu mais ensino no dia a dia do meu consultório é acolhimento. Isso é clichê, mas assim, eu ensino mães a se acolherem, a se aceitarem dentro dos seus acertos e dentro dos seus erros. Elas aprendem a acolher os seus filhos
com suas diferenças, com as suas particularidades. E quando a gente está nesse ninho acolhedor, a gente tem um ambiente saudável e seguro para o desenvolvimento. Então, o que eu mais faço no consultório é acolher. É o que... São as 3 necessidades básicas, né? Ser amado, pertencer, exatamente. Né? E ter importância, um valor, né? Sim, as pessoas buscam isso, né? Sim, todos os meus pacientes são isso para mim. Eu ensino na fala, no jeito de conduzir, nos caminhos que eu vou mostrando ali, elas conseguirem fazer isso na casa delas também, né? Então, se aceitarem e se cuidarem e assim se abastecer como um dia eu fiz e cuidar do outro. Muito bom. Eu acho que assim, esse papo foi muito bacana e eu acho que as pessoas que estão assistindo têm que compartilhar com seus amigos médicos, seus amigos que, né, se interessam por esses temas, né, de aprendizado, saúde e também tudo isso vai levar a gente para o sucesso. Eu só consigo enxergar sucesso com saúde, com aprendizado contínuo, né, que a gente vai levar essa vida de uma maneira muito melhor. Também quero agradecer muito o tempo, a presença de vocês, agendas muito apertadas, vocês não têm a menor ideia de que, né, eles já estão aqui já muito ajustados na agenda, então agradecer muito a presença de vocês terem vindo aqui e deixar a mensagem final e o Instagram para as pessoas, né, seguirem vocês. Fala, Sergião. Vale a pena investir em você. Você é alguém muito especial, né? Eu quero dizer para você que antes de você existir, já tinha uma história para você, do começo ao fim. Então, é viver essa história, é viver isso tudo que está preparado para você, né? E é isso que eu quero e é isso que eu faço os meus pacientes viverem. Você desperta isso nas pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, inclusive. Vamos lá, Paula. Agradecer também, né? Eu tô aqui, meu telefone já até tocou, tem uma gestante em trabalho de parto, essa criança vai nascer, vai nascer. Mas obrigada, eu adoro também, né, esses momentos de troca e de conversa. Parece que a gente está fazendo para o outro, né? Mas no fundo, a gente é que cresce com essa partilha, né? E que os médicos que principalmente estejam assistindo, que eles possam aprender a compartilhar, né, com seus colegas, se espelhar no outro para também crescer com as experiências que o outro já viveu, né? De modelo de negócio já tive vários, já subloquei, já fiz o meu, já fiz de tudo. Então, assim, é gostoso quando a gente consegue compartilhar e vai na cola, né, de pessoas que querem que os outros cresçam também, né? Isso é muito importante para a gente conseguir... Todos conseguimos esse lugar de mais bem-estar, de saúde, né? Então, eu desejo que a nossa categoria atinja esse lugar. E dizer que meu Instagram é o doutora Paula Lenfes, né? @doutora Paula Lenfes, e que lá a gente vai ter também bastante conteúdo para acolher mais mães e mais famílias. Boa. Todos estão convidados a seguir. Eu vou pedir para os meninos também colocar na descrição do vídeo também, Instagram do Sérgio, Instagram da Paula, meu Instagram também, @Dr. Flávio Góes. E quero agradecer essa estrutura, inclusive o pessoal aqui do estúdio, muito obrigado. Inclusive, agradecer a Apex, que é a grande patrocinadora desse projeto. E se você não sabe o que é Apex, Apex é o ápice. Então, o que eu quero deixar também de mensagem? A Apex, ela é a minha equipe. A minha equipe faz com que a gente consiga trabalhar os bastidores, trabalhar muitas coisas do que eu faço. Como o Sérgio falou, não basta a gente ficar apenas no consultório, a gente precisa, né, de trazer uma estrutura muito boa. E a gente sabe que médicos, às vezes, não têm essa estrutura, eu também não tinha, até encontrar essa equipe. Então, essa equipe que pode ser também a sua, se você é médico ou seu amigo médico, você comenta com eles e teremos muitos mais episódios. Traremos aqui sempre pessoas muito interessantes como vocês. Agradecer a todos. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.